Oi, gente, obrigado, já estou aqui. A gente te ouve, mas a gente não te E vê. aí, agradecer. Estão ouvindo ou não? A gente te escuta, só que a gente não te vê. Tá tudo aberto. Eu estou me vendo 2 vezes, inclusive, na tela. Mas aqui a gente teve tá tendo uma intermitência aqui de Delay, conexão e as telas elas estão cansadas, então elas se desligam sozinhas. Tá ótimo. Vocês querem que eu espere um pouquinho para poder restabelecer ali as telas? Pronto, agora sim, tá bonito aí. Parece Tá bonito mesmo. O dia tá muito bonito aqui. Graças a Deus, tá muito bonito. Parabenizar aí a organização, principalmente de Aline e de Milena, né, que estão à frente aí desse simpósio. Ano que vem eu prometo que eu vou dar um pouquinho de sangue para ajudar vocês. Sei que está sucesso tremendo esse evento, e para terminar agora, de forma brilhante e oportuna, a gente vai ouvir o Dr. Gerson Hiroshi, que ele é radio-oncologista da Oncoclínicas, e ele vai falar sobre ferramentas atuais da inteligência artificial que podem ajudar no dia a dia de nós médicos que tratamos dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Dr. Gerson. Doutora Fátima, muito obrigado pela apresentação. Quero dar as boas-vindas a todos, agradecer pelo convite. Prometo que serei rápido, pego uma plateia, tenho a responsabilidade de falar depois de tantos nomes importantes, tantos temas relevantes, uma plateia já cansada de tanto conhecimento, mas acho que é oportuno a gente conversar justamente desse tipo de assunto nesse momento, no qual nós estamos lidando com tantas informações, lidando com tantas novidades, né? A gente vê aí cada vez mais possibilidades de tratamento. Como é que a gente pode navegar de uma forma um pouco mais segura e um pouco menos trabalhosa nesse cenário, né? Acho que foi muito oportuno o que a doutora Aline trouxe também. Quero também agradecer aí pelo convite, pela amizade, a doutora Lígia também. E até antes, enquanto eu vou conversando, se for possível, tá? Se não der, não tem problema. Vamos ver se vai funcionar aqui. Ou eu faço aqui rapidamente aqui. Quem utiliza a ferramenta de IA na prática clínica? Quem usa para alguma coisa na clínica? Aline, 1, 2. Então a gente observa 3, né? Então a gente observa que não é a grande maioria, mas os nossos pacientes já usam, né? Então se você não usa, o teu paciente vai estar usando, eventualmente o teu financiador vai estar utilizando. Então a gente precisa ficar atento com relação a isso. Passando rapidamente para outra pergunta aqui, né? Era para fazer uma enquete online, mas não tem problema, para o pessoal em casa também poder responder. Mas aqui, qual ferramenta você usa ali? ChatGPT, OpenEvidence, algum diferente desses? Acho que... Oi? Gemini também, né? Que é Oi? O Gamma para fazer aula, né? Então são algumas ferramentas que a gente tem aí, tá? A minha ideia hoje, a doutora Raquel Moreno, por exemplo, ela trouxe muitas tecnologias de IA que a gente vai ver, tá? E isso é uma coisa importante a gente ficar atento. No ano passado eu tive a oportunidade de comentar um pouco sobre isso. Cada vez mais nós temos muitos mais resultados de exame. Então eu acho muito prudente muitas das discussões que foram trazidas aqui, falando de que, nossa, eu preciso dessa informação, eu preciso dessa informação. Muitas das informações que hoje em dia a gente fala aqui ainda não muda tratamento, que às vezes é só uma questão de informação prognóstica. Daqui a pouco tempo, dentro dessas ômicas, com certeza elas vão se traduzir em novas classificações, como a gente já viu para câncer de próstata, com os evotipos, e novas subclassificações, eventualmente, vão surgir, tá? E novas estratégias de tratamento também. Então, essas informações, obviamente, que a gente precisa colocar na balança a questão do custo, né, que elas agregam, mas todas essas informações que muitas das vezes a gente não sabe ainda se elas são úteis ou não, elas podem e provavelmente vão se traduzir em novas estratégias diagnósticas, novas estratégias terapêuticas. Mas muitas dessas tecnologias são tecnologias que vão vir embarcadas
por exemplo, nos equipamentos de radiologia, por exemplo, nos equipamentos de escopias. Então, nós, como usuários finais, a gente não vai ter um impacto muito grande. O meu foco aqui, na verdade, são aquelas ferramentas generativas que vão trazer e que já podem trazer para nós algum impacto positivo na nossa vida, na nossa prática. Eu trago aqui duas ferramentas, uma foi comentada pela doutora Raquel Moreno já, e até o doutor Rosa ele utiliza, que é o Open Evidence, e aqui eu quero trazer uma outra proposta também. Existem várias no mercado, tá? Se você, assim, de uma semana para outra, a quantidade de ferramentas surge. Aqui são alguns exemplos de coisas que podem ser utilizadas para facilitar, especificamente aqui na questão da tomada de decisão. O Open Evidence, como foi falado, ele é um chatbot, tá? Ele é um chatbot que vai funcionar com você conversando com ele. Você faz uma requisição, você faz uma pergunta para ele, e a diferença é que ele não vai buscar isso num modelo qualquer. Ele vai buscar as respostas em bancos de dados onde houve uma curadoria. E aqui, por exemplo, a curadoria principal, que é o que eles fecharam uma parceria mais recentemente, é com o New England, né, o pessoal do editorial board do New England. A vantagem é que, por exemplo, o ChatGPT, como foi comentado, isso depende, tá? Se você fizer a requisição da forma certa, ele te dá as referências. Mas a vantagem aqui, por exemplo, eu fiz uma pergunta bastante complexa, até aqui não vai dar para enxergar, mas eu fiz uma pergunta de um caso bastante específico para câncer de pulmão, por exemplo, num cenário de um câncer lipídico, qual que seria a conduta e tal. E aqui ele me dá, né, por exemplo, se tem indicação, não tem indicação de radioterapia adjuvante num tumor padrão lipídico totalmente ressecado. E aí ele vai me dar qual que é a evidência e vai me dar as referências. E aí eu posso clicar, isso vai me jogar para o PubMed e eu vou poder ter acesso a essas referências. Então isso me traz uma certa segurança a mais na hora de eu utilizar o resultado dessas respostas da inteligência artificial. Às vezes para tomar uma tomada de decisão rápida, para eventualmente justificar um relatório, fazer uma justificativa de um questionamento do convênio, por exemplo, é uma ferramenta interessante. Existe uma outra ferramenta que eu quero apresentar para vocês em primeira mão, que é a Rafa AI. Essa é uma ferramenta que está em desenvolvimento por um grupo aqui do Brasil. E qual que é a diferença dela? Tá? Ele é um sistema multiagente. O que é um sistema multiagente? Agora, particularmente, nós estamos vivendo a era dos agentes inteligentes. A questão do ChatGPT e do Gemini já passou. Agora, o que eu consigo fazer com isso do ponto de vista de melhorar a performance, diminuir o risco de alucinações, melhorar a qualidade das minhas respostas. Então, o sistema multiagente, de uma forma bastante resumida, é um sistema que incorpora, integra e faz conversar diversos chatbots. Então, é como se fosse um ChatGPT conversando com outro ChatGPT, perguntando qual que é a melhor evidência, um vai procurar, o outro procura a referência, o outro vai escrever isso da melhor forma, o outro vai checar se isso está certo, e isso é tudo feito no background, isso é tudo feito nos bastidores, e aí a resposta que você tem são respostas com qualidades, né? Então, o que é um sistema multiagente? Ele funciona como uma equipe de especialistas. Então, não é eu perguntando para a Aline, por exemplo, é eu perguntando para o tumor board. Então, eu consigo simular um tumor board, eu posso colocar uma persona que é o radioterapeuta, eu consigo colocar uma persona que é um oncologista, eu consigo colocar uma persona que é o patologista, e esses caras vão conversar entre eles, vai ter um gerente, e esse gerente vai pegar essa resposta e vai me entregar. Tá? Então, vários estudos têm mostrado que a segurança, o risco de alucinações, a qualidade da resposta, ela melhora em sistemas multiagentes. Tá bom? E o Rafa AI, ele está com a nossa equipe de pesquisa no que a gente chama de um processo de validação. Esse é um ponto fundamental. Tá? Tomem cuidado com o tipo de ferramenta que vocês estão utilizando na prática clínica de vocês, por diversos pontos. Eu vou citar alguns, mas nesse momento eu quero chamar a atenção para a questão da validação, porque não há, a doutora Raquel trouxe pontualmente algumas questões, eu não vou me aprofundar aqui, mas, por exemplo, a questão do black box, do paradigma da caixa preta, ou seja, eu dou uma entrada
ele me dá uma resposta, mas eu não tenho ideia de como houve esse processamento. E isso é muito perigoso do ponto de vista da medicina, porque você perde o que a gente chama de reprodutibilidade e rastreabilidade da tua resposta. Então, quando você faz isso, se você quer utilizar isso num cenário sensível como é a da medicina, você precisa de critérios de validação. O nosso grupo é um grupo que está propondo alguns critérios de validação, porque isso aqui ainda é uma terra de ninguém. Esse é uma validação que a gente está fazendo desse RAF-AI e as respostas. Como que é mais ou menos a nossa metodologia? Eu pego um caso publicado extremamente específico, raro. Por quê? Porque a tendência desses modelos em situações raras é performar pior. Então, se eu tenho uma boa performance numa situação rara, a probabilidade de ter uma boa performance numa situação geral é maior. Então, eu forço ele numa situação rara, comparo através do que a gente chama de análise temática de Bardan a resposta do artigo científico, daquele relato de caso, com a conduta que ele vai me dar e faço essa comparação para ver se vai ter uma validação ou não. Tá? Essa questão da validação é vital. Tá? Recentemente nós publicamos, né, esse comentário na Journal of Medical Systems, na qual nós mostramos que essa questão da validação, essa troca de modelos recentemente, por exemplo, nos últimos 2 anos, o ChatGPT já colocou e tirou do ar 5 modelos. Então imagina que eu tenho uma construção de toda uma solução baseada num determinado modelo, mês que vem o ChatGPT, a OpenAI tira esse modelo do ar. Quem será das ferramentas que a gente está utilizando atualmente que vai ter o trabalho de revalidar tudo isso a cada 6 meses? Os impactos a gente ainda não tem disso, então é um chamamento de atenção para o usuário, porque provavelmente o fornecedor não está tendo esse cuidado. O RAF-AI, então, é uma ferramenta que está em desenvolvimento, uma ferramenta experimental, ela já é funcional. Lembrando que, por ser experimental, toda e qualquer ferramenta, ela precisa, né, a responsabilidade é do médico que está tomando a decisão, mas a gente está oferecendo aí, né, como parte desse nosso processo de validação, acesso para testes, tá? Então, quem quiser aí fazer o QR Code vai ter o acesso aí dessa ferramenta, às vezes para tomada de decisão de condutas oncológicas, não vai fazer muito sentido porque a gente está entre ultras especialistas super renomados. Mas às vezes numa consulta, numa questão, numa pergunta um pouco mais genérica, né, ele consegue trazer informações que podem ser interessantes na ajuda da tomada de decisão, tá bom? Bom, ferramentas para pesquisa clínica. Então, 2 ferramentas para tomada de decisão. Ferramentas para pesquisa clínica, não para quem está fazendo pesquisa, mas para quem quer utilizar das pesquisas na sua prática clínica, né? Ferramentas para pesquisa clínica é uma outra seara que eu não vou nem tocar aqui. Mas nós temos ferramentas que podem nos auxiliar a utilizar a pesquisa clínica na nossa prática clínica. A primeira que eu trago é a PubCompare, tá? A PubCompare é uma plataforma que contém protocolos clínicos científicos. Então, como que ela funciona? Você coloca um caso clínico, então aqui eu coloquei um caso clínico genérico aqui, coloquei um paciente de um tratamento com câncer de orofaringe, que foi recidivou depois de tratamento de quimio-rádio. A gente discutiu bastante isso aqui. E o que ele vai fazer? Eu quero fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Esse sistema ele vai procurar numa base de dados de ensaios clínicos, curadoria, foi feita uma curadoria por essa empresa, e aí naquele cenário específico ele vai te trazer um comparativo do que a gente tem de evidência. Então ele vai falar, o estudo tal fez isso, o endpoint foi esse, você pode fazer isso. Ou esse outro estudo tal fez isso, ele traz uma tabela comparativa aqui, ó, tá? Então, às vezes, se você está meio, né, nesse cenário, o que eu posso fazer? Ele vai te dar essas opções, tá? De uma forma aí mais rápida, né? Obviamente, ninguém vai tomar conduta baseada nessa tabela, mas ele, por exemplo, nesse artigo aqui, deixa eu dar uma olhada
E aqui ele traz, de fato, o protocolo, né? Ele não traz só o paper que apresentou os resultados, ele traz o link para o protocolo do estudo, tá bom? Então pode ser uma opção interessante aí. Num outro cenário, existem várias ferramentas, algumas pagas. Essa aqui eu trouxe uma ferramenta que é gratuita, tá? Existem algumas que são pagas, que é o Trial GPT. O que é o Trial GPT? Eu tenho um paciente numa determinada condição, ele vai procurar, por exemplo, protocolos abertos para aquele paciente naquela situação, tá? Então eu coloco aqui um caso específico, né? Nesse teste aqui eu não me lembro exatamente o que eu coloquei, mas aí ele vai procurar dentro dos ensaios que estão abertos, eu coloco os dados clínicos do meu paciente e ele vai procurar dentro dos critérios de inclusão, né, qual que esse seu paciente ele entra nesse critério de inclusão. Então, e ele dá o contato para você falar com o centro recrutador, né? Então ele facilita aí para aqueles que eventualmente querem encaminhar o paciente para alguma pesquisa, tá bom? Bom, vindo para a reta final já, para não ser cansativo, ferramentas de produtividade. Daí isso aqui a gente falou tomada de decisão clínica, como encaminhar o paciente e para ganhar tempo no meu consultório, né? Muitas pessoas falam dessas ferramentas de produtividade. Aí você tem uma série, tá, de opções. Por exemplo, você tem ferramentas que vão fazer transcrição automática da tua consulta para você não ter que ficar digitando no computador. Tem chatbots que quando o paciente agenda com você, ele já vai mandando a foto dos exames e aí na hora que o paciente já chega, ele já chega com uma pré-consulta. Tem chatbot que vai conversando com o paciente e vai vendo efeitos colaterais e vai fazendo tipo um serviço de concierge, gerenciamento de agendas, segunda opinião em resultados de exame, né? Vem um exame lá, pô, esse laudo está meio esquisito, não concordo não. Manda lá nessa IA, essa IA vai checar e vai ver se ele concorda com o laudo ou não. Então existem várias opções. Mas o que eu quero comentar com vocês, que na minha visão, o mais importante para o médico que está utilizando esse tipo de ferramenta na sua prática clínica é a capacidade de personalizar. É a capacidade de personalizar a sua experiência. Independência de terceiros, controle dos seus resultados, adaptação a casos específicos e emergentes. Por exemplo, sei lá, o Dr. William contrata um serviço lá que vai ajudar ele a fazer uma determinada tarefa. Aí entra um trial novo e ele quer modificar alguma coisa. Você vai ter que entrar em contato com a empresa que você contratou, vai ter que passar essas informações, e aí é uma semana para ir para lá, uma semana para ir para cá, muda isso aqui lá, mas não sei o que, manda para fora. E para você fazer uma coisa que às vezes era um clique, você depende de terceiros. Eu acredito que a inteligência artificial, até uma frase que eu coloquei na frente, mas eu vou trazer para agora para vocês entenderem qual que é o meu ponto de vista nesse momento. A inteligência artificial ela começou como uma ferramenta de automação. Ela foi desenvolvida como sendo algo para fazer coisas repetitivas que eu não queria fazer. Essa fase já passou. Atualmente eu vejo a inteligência artificial para nós médicos como uma ferramenta de autonomia, de permitir que eu faça as coisas por mim mesmo sem depender de terceiros, sem depender de um especialista em tecnologia, de não depender de um outro, sei lá, uma secretária que não quer fazer aquilo que eu quero que ela faça, de alguém que vai responder um WhatsApp para um paciente meu às vezes de mau humor porque teve algum problema familiar. Então essa autonomia, eu acho que é o grande ponto que a IA pode beneficiar o médico, né? Personalizar a sua experiência. A gente está falando muito da questão da individualização do tratamento do paciente. E a nossa experiência, né? Aí joga todo mundo no TASI, joga todo mundo na mesma coisa e você não tem a sua experiência personalizada, porque às vezes o que funciona para a doutora Lívia não funciona para o doutor William, por exemplo. Então, nesse sentido, uma das
aplicações que a gente pode ter é a criação de um chatbot com as condutas do GBCP. Né? Então, o que eu fiz? Eu fui no ChatGPT, a doutora Aline Lauda gentilmente me mandou o PDF dos manuais, e o que eu fui? Eu criei um agente que tem nele as condutas do GBCP. Ou seja, não é uma conduta de um outro grupo, não, é a conduta do nosso grupo, personalizada para o nosso grupo, com aquilo que nós achamos que é relevante. Então, eu faço a configuração, eu faço a personalização, alimento esse sistema com os documentos, com a base de conhecimento que eu julgo que ela é adequada, e eu disponibilizo agora. Então, se eu faço uma pergunta, por exemplo, de uma situação clínica aqui, e aqui não tem só conduta médica, tem o manual também de conduta da equipe multidisciplinar, eu tenho, então, uma conduta baseada nos nossos manuais. Então, isso é personalização da sua experiência. A gente está falando tanto da heterogeneidade de população, de coisas que funcionam nos Estados Unidos não vão funcionar na nossa população, isso aqui vai funcionar para a sua população. Né? E, para quem quiser, esse chatbot está liberado, você pode baixar ele gratuitamente. Se você tiver o ChatGPT, você clica e ele já vai te dar acesso a esse chatbot, que é o Condutas GBCP. Tá? E você pode então fazer as perguntas, e as respostas para essas perguntas vão estar baseadas no manual do nosso grupo. Tá bom? Então, acho que isso que é o poder atual na prática clínica. É claro que dá para fazer coisas muito mais complexas, mas na prática do dia a dia, eu acredito que ela é uma ferramenta que vai permitir autonomia. O que a gente precisa se atentar quando nós vamos utilizar essas ferramentas? Risco de alucinações, os modelos evoluíram bastante, mas vale muito agora o paradoxo, a teoria, o mito, a alegoria do cisne negro. Né? Você testa 1000 vezes, as 1000 vezes dá certo. Não há nenhuma garantia que a 1000ª vai dar certo também. Então, a responsabilidade continua sempre de quem está utilizando. A responsabilidade sobre a conduta é sempre do profissional. E uma questão que a gente está um pouco leviano, eu vejo, é a questão da privacidade e segurança dos dados, principalmente para quem usa serviços do tipo ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity e afins. Porque esses dados são transmitidos e são armazenados e são processados de maneiras escusas, que não estão claras do ponto de vista legal, tá? E às vezes a gente está mandando dados sensíveis, mandando dados de pacientes, então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Tenta, por exemplo, pelo menos não mandar o nome do paciente, copia só o corpo, não manda o PDF do prontuário eletrônico, copia essa informação, tenta anonimizar para poder mandar. Tá? Isso é uma dica simples, mas que já pode te economizar um pouco de dor de cabeça aí. E uma coisa que é muito importante é vocês entenderem que, por enquanto aqui, como a pesquisa mostrou, a maioria não utiliza isso ainda na sua prática clínica. Mas a utilização da inteligência artificial, ela é inevitável. Tá? E se você não está utilizando, outros estão utilizando. Como eu falei, o seu paciente está utilizando, o convênio está utilizando, o colega que você está discutindo o caso está utilizando. E aqui, por exemplo, nós trouxemos, essa é um artigo que a gente publicou na Kills. A Kills é uma plataforma colaborativa, né? Ela é peer-reviewed sem ter um editorial board fixo, né? Ele vai muito no esquema do Archivix, né? As coisas na inteligência artificial, elas têm uma velocidade que às vezes os métodos de publicação normais não dão conta da celeridade, mas nós levamos essa questão, nós levantamos essa questão, que é a seguinte: por enquanto ainda é um diferencial, mas logo vai ser um pré-requisito. Logo, quem não utilizar inteligências artificiais de uma forma adequada não vai conseguir clinicar. Por quê? O que nós mostramos nesse comentário? Nós fizemos um teste e simulamos uma situação no qual uma solicitação de tratamento
deveria ser aprovado ou negado por uma inteligência artificial. Muitas das vezes, eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, eu recebo um questionamento de uma operadora, eu entro no chat GPT, coloco as informações do paciente, pego as referências e peço para ele mandar o relatório e mando isso para o auditor. Ganho tempo, fica bom, né? Fica bem encorpado e nunca tive nenhuma negativa em cima de um relatório desse. O que nós mostramos? Que, a depender da forma como eu faço a requisição, que a gente chama de prompt, a forma como o sistema se comporta é diferente. Então, se eu der um caso no qual é para aprovar, ou seja, está dentro das condições do ensaio clínico, piriri, parará, e eu forçar que ele nega. Já tem operadoras que estão utilizando sistemas de inteligência artificial para fazer auditoria médica. Ou seja, a depender da tua deontologia, da tua intenção inicial na hora que você faz a requisição, você pode negar a maioria dos pedidos. E aí o que nós mostramos? Que se eu usar um sistema mais moderno, um modelo mais moderno, eu consigo rebater. Ou seja, não vai virar mais uma questão de quem é tecnicamente melhor, mas sim de quem detém os melhores modelos, de quem detém o dinheiro, quem vai deter o hard power. Tá? Porque daqui a um pouco, meus amigos, não vai demorar muito, não vai ser mais médicos que vão estar decidindo isso aí, vão ser inteligências artificiais que vão estar decidindo isso aí. Tá? Então, são questões que nós precisamos ficar muito atentos. Esse é um pré-print, tá? Que já tem 2 revisores, é uma plataforma colaborativa, todos podem entrar, podem criticar, podem revisar, e seria um prazer enorme ter a contribuição de vocês dentro desse tipo de assunto, tá bom? Tentei emplacar isso aí em várias, tipo JCO, British Medical Journal, tudo ficou assim, parado 3 semanas, o cara fala assim, cara, não temos condições de avaliar se é pertinente ou não. Então, é tudo muito novo ainda. Tá todo mundo falando, é relevante, mas eu não sei, não sei, né? Então, manda para outro, tá? Então, é tudo muito novo, tá? É tudo muito novo, mas está sendo incorporado numa velocidade da qual você pode não usar isso no seu dia a dia, mas acho que você precisa estar atento, porque isso vai impactar na forma como você vai trabalhar, tá bom? Então, essa é a mensagem, tá? A IA começou como uma ferramenta de automação e atualmente ela é uma ferramenta de autonomia. E daqui a um pouco ela será uma ferramenta de dominação e opressão. Infelizmente. Não é à toa que a China e Estados Unidos e outras grandes potências já estão investindo tanto que estão investindo nessa questão da IA, tá bom? Bom, era isso. Muito obrigado a todos. Espero ter agregado alguma coisa. Agradeço novamente um convite. Um bom descanso para todos e até a próxima. Um abraço. Doutor Gerson, excelente apresentação. Como é uma conferência, teoricamente, eu não poderia fazer nenhuma consideração, mas eu gostaria, porque é um assunto muito palpitante do meu ponto de vista, tanto que esse chatbot aí que foi sugerido por Gerson, ele já foi implantado, a gente vai divulgar ele agora esse mês. É um chatbot da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, que foi feito com o intuito de ajudar o residente que vai prestar prova para a cirurgia de cabeça e pescoço, e ele é alimentado com várias dúvidas, e para os residentes de outras especialidades também que têm interesse em saber alguma coisa da especialidade, e ele foi alimentado, inclusive, com provas antigas para o título de especialista. Então vai ser uma ferramenta bem legal, que a gente levou em consideração também neurodivergências e tudo isso, que foi desenvolvido por Dr. Mário,
e participa da diretoria da sociedade. Eu queria só fazer algumas considerações, Gerson, e eu queria falar para você primeiro sobre essa questão do black box, né, que é uma coisa que me preocupa um bocado, essa perda de reprodução das respostas que a gente tem. Outra questão que me preocupa muito é a questão do LGPD, né, essa questão da gente muitas vezes, de uma maneira até inocente, né, compartilha de exames do paciente, compartilha do nome do paciente, o nome do paciente vai aí para a rede, pode talvez entrar aí em alguma coisa como tudo escuso, né? A gente não sabe exatamente nas mãos de quem, né? Se algum hacker vai entrar em alguma inteligência artificial dessa e pode vir a prejudicar algum paciente da gente e até a gente, obviamente, né? Em questão da utilização desses dados pelas operadoras dos planos de saúde, é uma coisa que também eu tive notícia recentemente que as operadoras já estão usando de uma forma aí bem sistemática a inteligência artificial com o intuito de avaliar a conduta dos médicos de uma forma geral, não só dos oncologistas, dos cirurgiões de cabeça e pescoço, para avaliar as condutas e quanto se gasta em cada cirurgia, quais as cirurgias que são solicitadas. Então isso é uma outra coisa que me preocupa bastante. Em questão da publicação, Gerson, eu já convido você aí para preparar aí já o seu paper e você tentar submeter esse paper para a revista que a gente agora, né, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, juntamente com a BOL, né, nós nos juntamos e a nossa revista é uma revista indexada, que é a Brazilian Journal of Otolaryngology and Head and Neck Surgery. E a gente tem total, que o editor-chefe é o Dr. Shone, que é o otorrino de cabeça e pescoço, e a gente tem total interesse realmente de um tema como esse, que está sendo objeto de muito estudo. Inclusive nós estamos juntamente com um otorrinolaringologista da Bélgica, tá, chamado Dr. Jérôme Lechian. Nós estamos agora aplicando um questionário para a população e depois vamos aplicar entre os médicos, cirurgiões de cabeça e pescoço e otorrinolaringologistas para saber um pouco do que eles acham da opinião das pessoas sobre a utilização da inteligência artificial pelos especialistas. Então, a primeira fase é a aplicação do questionário entre os pacientes e depois a segunda fase vai ser a aplicação do questionário entre os cirurgiões de cabeça e pescoço e os otorrinolaringologistas para saber como eles utilizam a inteligência artificial. Mais uma vez, Gerson, um assunto palpitante que eu gosto muito, me interessa muito e agradeço aí a sua excelente palestra e deixo aí para os demais colegas se quiserem fazer alguma observação e alguma pergunta. Muito obrigado pelas palavras, comentários totalmente pertinentes, né? Acho que daria para discutir bastante, mas pelo avançar da hora, só agradecer e depois eu entro em contato com a senhora, então, para a gente estreitar relações aí. Muito obrigado, viu? Então, queria oficialmente encerrar o evento e agradecer imensamente a todos os participantes, os mais de 370 inscritos virtualmente, 140 inscritos presencialmente, todos que ficaram aqui presencialmente com a gente, os palestrantes, a comissão organizadora, né, que teve tanto esmero na preparação dos temas, né, o Comitê de Educação, a doutora Aline Lauda aqui, sempre presente, e um bom final de sábado para todos. Obrigada.